Ibovespa não para de subir, já estamos nos 159 mil pontos, uma alta de 32% desde o início do ano. E aí, ficou tudo caro? Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas empresas do setor de seguros que eu considero ainda baratas e algumas também que já estão ficando sem uma margem de segurança adequada. Então vem comigo para o vídeo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Primeiramente eu vou falar sobre Caixa Seguridade, uma ação que eu comento bastante aqui no canal, porque ela está na minha carteira pessoal e na carteira do canal, como vocês já viram em vários vídeos eu falando sobre ela, e que eu aproveitei bastante aquela região dos 13 aos 14 reais para comprar ela. E atualmente ela já está em mais de 16 reais na cotação de hoje. Podemos ver rapidamente o PL histórico da Caixa Seguridade, que eu já mostrei em vários vídeos, onde naquela última queda da Caixa Seguridade abaixo dos 14 reais, ela ficou em níveis de preço sobre lucro parecidos com esse intervalo de 2023 até 2024. Então, nessa janela foi uma excelente janela de compra para a empresa e o mesmo aconteceu novamente alguns meses atrás. Essa janela eu comentava bastante que era uma janela que eu considerava bastante favorável para novos aportes. A mediana do PL da Caixa Seguridade fica em 12 vezes, com o desvio padrão abaixo fica em 9,6 vezes, como vocês podem ver aqui. E foi o momento ideal para a compra da empresa, na minha opinião. E ela começa a ficar cara quando ela chega acima dos 14 vezes de preço sobre lucro. Então, é uma empresa que tem uma precificação melhor pelo mercado, pelo alto crescimento e baixo risco que a empresa tem em relação ao seu ramo de atuação, que é o seguro habitacional, que tem um risco extremamente baixo e receitas bem mais previsíveis do que as outras seguradoras. Pelas estimativas do mercado, eles esperam para o ano que vem, em 2026, um crescimento de 8,14% de lucro apenas. Porque eu já falei isso em vários vídeos, os dados de desempenho mensal das seguradoras já mostram uma desaceleração no curto prazo. Mas isso tem efeito geralmente pontual por conta da alta taxa de juros. Porque não tem jeito, as seguradoras tem um lucro um pouco maior por conta do resultado financeiro em um patamar de juros mais elevado, mais de 70% do seu lucro líquido advém do resultado operacional. Ele fica mais forte em cenários de juros mais baixos. Então, isso é um padrão para várias seguradoras. Por isso que elas são empresas que conseguem aguentar vários ciclos diferentes. No cenário de juros mais elevados, elas têm um lucro líquido maior por conta de receitas financeiras adicionais. E no cenário de juros mais baixos, mesmo não tendo essa receita adicional como nos juros altos, o resultado operacional como um todo, que é a maior parte da receita da empresa, ele fica extremamente mais forte. Então, como vocês podem ver, 8,14% de crescimento esperado pelo mercado para o ano que vem, 1,55 de lucro por ação, o payout de 90%, lembrando que a Caixa paga até um pouco mais que isso, geralmente gira em torno de 92% de payout. Um dividend yield de 8,62%, um dividendo bem elevado, mesmo no patamar de precificação atual da empresa, com o PL de 10,44. Então vocês podem ver que está levemente acima daquele desvio padrão das suas médias dos últimos anos. E também pelo grande crescimento que a empresa vem entregando, que gira em torno de mais de 12% ao ano, principalmente no cenário mais adverso, essa empresa eu ainda considero uma empresa relativamente barata, mesmo perdendo, na minha opinião, margem de segurança. Observe que meu preço teto está em 16,29, praticamente não tem mais margem de segurança na minha visão. Obviamente que eu uso esse preço teto principalmente para eu efetuar novos aportes e também para alguns clientes meus que eu dou consultoria. Então, quando chega mais nesse preço teto com a margem bem mais apertada, geralmente eu tento buscar outra oportunidade para ele investir. Então, como vocês podem ver, as premissas são praticamente as mesmas. Aqui em 2026 eu coloquei as estimativas do mercado e aqui para 2025 estão as minhas estimativas, que vai girar em 8,16% nessa cotação atual de 16,18, um PL de 11 vezes atualmente. Mas temos que olhar para o futuro, por isso que olhar para 2026 com o PL de 10,44. Então, mesmo nessas cotações de 16 e 18, ainda não está cara. E podemos confirmar isso pelo preço justo do modelo de Gordon. Olhando para o dividendo do ano que vem, que é 1,40, como vocês viram no slide passado, um custo de capital de 17%, lembrando que aqui não tem um prêmio de risco com a queda de juros, aqui está considerando os juros em 15%, um prêmio de risco de mais 2 pontos percentuais. Então, isso nos dá 17%.
Mesmo considerando que os juros vão permanecer elevados, o preço justo pelo modelo de Gordon fica na casa dos 23 e 25, 43% de margem de segurança. Vocês podem ver que tem uma diferença bem grande de margem de segurança se olharmos para as duas estimativas. Obviamente que essa parte aqui eu sou bem mais conservador e exijo mais margem. A outra empresa que eu vou comentar aqui é a Porto Seguro, também é uma empresa que eu estou de olho, principalmente nessas cotações abaixo de 45 até 40 reais. Seria uma região de bela oportunidade na minha visão. E novamente, olhando para o PL histórico da empresa, vocês podem ver nessa linha pontilhada aqui o desvio padrão abaixo das médias históricas, que gira em torno de 9 vezes lucro. E geralmente, quando ela está nesses pontos, são excelentes pontos de compra para a seguradora. E se olharmos para a projeção de lucros para o ano que vem, a Porto Seguro ela pode ficar num PL de 8,1, se considerarmos o crescimento para 2026. Então ela estaria praticamente nesse patamar aqui, que é um patamar que aconteceu em poucos momentos, como vocês podem ver, devido a essa precificação. E geralmente quando ela chega aqui em quase 14 vezes de PL, estaria sendo considerada cara. Nem sempre você precisaria vender, mas você poderia deixar ela quieta lá. E não é a situação atual. Se olharmos para a premissa do mercado, o mercado espera um crescimento de 11,26% de lucro para o ano que vem, um lucro por ação de 5,73 para a Porto Seguro. Lembrando que a Porto Seguro paga um yield baixo porque ela tem um payout apenas de 50% e o dividend yield fica em 6,13. Mas com o reinvestimento do seu lucro retido, ela consegue ter um retorno sobre patrimônio líquido bem elevado. Obviamente não é o mesmo da Caixa Seguridade e da BB Seguridade, porque essas duas são asset light. Elas estão dentro de um banco, não precisam de muitos ativos para gerir a sua operação. Então não é o caso da Porto Seguro. Por isso que geralmente ela tem um ROI mais baixo que as outras seguradoras. O preço sobre lucro para o ano que vem, nessa precificação hoje de R$ 46,00 da Porto Seguro, ela estaria cotada a um PL de 8,15. Então, bem abaixo do seu desvio padrão em relação às suas médias históricas. E lembrando que as médias históricas são desde o IPO da empresa, que foi lá em 2004, 2005. Então, vocês podem ver que é um longo período para você ter uma janela de visão de onde é um bom momento para comprar a empresa. E Porto Seguro, o dividend yield para esse ano de 2025 fica na casa dos 5,58 e para 2026, 6,13. O PL hoje em 8,96 e 8,16 para 2026. Meu preço teto para Porto Seguro está em R$ 58,00, 24% de margem de segurança. É uma empresa que eu considero extremamente barata pela qualidade. E se olharmos também para o modelo de Gordon, o dividendo de 2,87 para o ano que vem, 17% de custo de capital, isso nos daria 59,78 de preço justo pelo modelo de Gordon. Isso nos dá 27,87. Lembrando que o modelo de Gordon é um modelo de dividendos. Se a Porto Seguro pagasse mais dividendos, essa margem de segurança seria muito maior. Mas como ela paga só 50% do payout, ela fica com esse preço justo apenas de R$ 59,78. O que é diferente da Caixa de Seguridade, porque a Caixa de Seguridade, vocês lembram, é de 90%. Então, o modelo de Gordon dá uma distorcida um pouco mais na Caixa de Seguridade, o que não acontece aqui na Porto Seguro. E a última empresa é a BB Seguridade. Eu acredito que muitos de vocês têm a BB Seguridade na carteira e também eu considero uma empresa bem barata no momento atual. Olhando para o histórico de preço sobre lucro, ela está também abaixo do seu desvio padrão em relação às suas médias históricas. Então vocês podem ver que todas as seguradoras estão na mesma situação, praticamente ou perto desse desvio padrão ou abaixo dele. Se olharmos o preço sobre lucro para 2026 também ficaria abaixo, e lembrando que essa parte aqui em 2020 foi uma distorção que ela teve em relação ao lucro não recorrente da venda da sua participação de IRB. Então, vocês podem ver que 7,4%, 7,4 vezes de preço sobre lucro, a média fica em 14 vezes de preço sobre lucro. Então, vocês podem ver que a BB Seguridade também vem apanhando bastante nas cotações ultimamente. E as estimativas do mercado para 2026, eles esperam que a BB Seguridade nem vai ter crescimento do lucro, o lucro vai ficar de lado em 2024, 2025 e 2026, por isso que o mercado bate um pouco mais nela, porque eles não veem um crescimento tão alto
da sua lucratividade. Então eles deixam lá ela sendo relativamente largada em relação aos outros pares, que tem um crescimento bem mais acelerado. Como vocês podem ver, lucro por ação de 4,56, o payout da BB Seguridade fica em 88%, aqui eu coloquei 85% para ser mais conservador, o dividend yield ficaria em 11,4%, bem alto, e o PL de 7,46%. Então vocês podem ver que sim, a BB Seguridade continua barata. E as estimativas para a BB Seguridade para 2025 e 2026 são bem parecidas com o do mercado, porque já dá para ver pelos relatórios de desempenho mensal da BB Seguridade que o seu seguro rural, que é o principal seguro que ela oferece, está desacelerando de uma forma bem drástica, bem alta. Então isso pode causar sim um resultado mais de lado ou até em queda para os próximos anos. Aí vocês podem ver o PL atual de 7,52 para o ano que vem de 7,47. Meu preço teto está em R$ 47,00, 26,43% de margem de segurança. E vocês podem ver que pelo modelo de Gordon também seria o mesmo preço justo. Por que eu coloquei esse mesmo preço justo? Porque ela realmente está bem abaixo das suas médias históricas, mesmo com resultados desacelerando. Então, o preço justo do modelo de Gordon, ele olha vários fatores: crescimento dos dividendos, custo de capital e também crescimento da empresa. E como a BB Seguridade tecnicamente não estaria crescendo fortemente, ela tem um preço justo pelo modelo de Gordon um pouco mais baixo. E eu considerei o crescimento no modelo de Gordon de apenas 8%. Então, estaria até a mais do que está acontecendo atualmente, mas geralmente é um padrão da BB Seguridade. Ela fica vários períodos crescendo quase nada e depois ela cresce de uma forma bem mais acelerada por conta dessa característica cíclica que o seguro rural tem. Porque o seguro rural vai ser bem mais requisitado, principalmente em patamares de preço de commodities rurais mais caros, o que não é o momento atual. O preço da soja e do milho estão bastante defasados. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem rápido falando de todas as seguradoras. Todas elas eu considero ótimas empresas. Nem todas estão extremamente baratas, algumas sim, outras não, como eu expliquei para vocês ao decorrer desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dessas empresas na sua carteira, se você vem aumentando posição, se você saiu de alguma posição. Como eu falei, eu tenho Caixa Seguridade na minha carteira e pretendo em breve colocar Porto Seguro. E talvez até BB Seguridade. Vamos ver como vão ser os próximos resultados. Mas o carrego da BB Seguridade está extremamente atrativo. Então, eu ainda estou em dúvida nessa decisão se eu entro em BB Seguridade ou em Porto Seguro. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que eu deveria fazer em relação à carteira do canal. Então, se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Se você já é inscrito, deixa o like para ajudar na divulgação do canal e no crescimento do canal. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.